O Senado voltou a discutir temas que mostram bem a cara do governo Lula e de seus aliados. O ministro Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, como a Lei Magnitsky dos Estados Unidos, não têm validade automática no Brasil. O senador Esperidião Amin, PPSC, chamou a decisão de coerente com a trajetória comunista de Dino, lembrando que o judiciário vive uma crise de decisões monocráticas. Já o senador Rogério Carvalho, PT-SE, tentou defender, mas acabou admitindo precipitação, atacando os Estados Unidos no discurso e repetindo o alinhamento ideológico da esquerda. Veja o vídeo. Deixa eu voltar, então, para o debate, colocando um fato importante, que foi a decisão do ministro Dino de ontem. Hoje ele faz um esclarecimento à decisão dele. Na prática, ele diz que ordens executivas e judiciais de outros países não podem valer no Brasil e diz que os bancos, se forem tomar alguma medida relacionada a essas ordens de fora, têm de pedir autorização para o STF. Isso causou uma grande repercussão nos bancos, as ações caíram e os bancos, com seus respectivos departamentos jurídicos, temendo como vão agir agora, uma vez que podem ser sancionados lá fora e aí as implicações acontecem sendo na vida real deles aqui dentro também. Como é que o senhor vê a decisão do ministro Flávio Dino? Eu vejo como um momento de coerência política do ministro Flávio Dino. Magnitsky ofende qualquer comunista. Essa palavra é uma agressão ao comunismo, porque este cidadão ofendeu profundamente o comunismo russo e soviético ao denunciar como é que eles faziam justiça. Eu acho que o ministro Flávio Dino, que é egresso do PCdoB, está sendo coerente. Agora, qual é a decisão judicial do colegiado? Eu não conheço. Agora, como monocrática, é mais uma. O judiciário brasileiro está sofrendo essa crise internacional por causa do excesso de decisões monocráticas. E o próprio ministro Fachin já disse qual é a prioridade dele. Ele vai valorizar a colegialidade. Vamos esperar a decisão do Supremo. Esse é um ponto que o senador coloca, porque foi numa DPF sobre outra questão, né, que era a questão de Mariana, coerência essa decisão política do ministro Dino. E aí houve uma repercussão, alguns ministros, a gente trouxe até essa apuração mais cedo do Márcio Falcão aqui, da redação da Globo em Brasília, que alguns ministros do próprio Supremo disseram que o ministro Dino deveria ter esperado a ação que está com o ministro Zanin para que seja tomada uma decisão. A ação com o ministro Zanin trata especificamente da Magnitsky e do ministro Alexandre. Então, veja, com relação a procedimento, ou o momento que ele se posicionou, talvez tenha sido precipitado. Porém, os Estados Unidos fazer uma lei para interferir no funcionamento do nosso país... Não foi para o nosso país que a lei foi feita. Não, eu sei, né? Mas que para interferir no país, no mundo inteiro, porque os Estados Unidos, por conta de ter a moeda do mundo e obrigar todos os países a se submeter à justiça americana, eu acho que essa é uma questão que está em discussão também, né? E é importante dizer, senador Amin, que a justiça dos Estados Unidos está sob forte ataque do próprio presidente americano. Ele tem enfrentado e tem mandado prender juízes nos Estados Unidos. Porque os juízes questionam a decisão do governo americano. Imagine no Brasil se um juiz, se um presidente, seja ele qual for, mandasse prender um juiz porque se posicionou contra uma decisão do presidente. Então, nós estamos falando de um presidente de um país que é um país que tem uma democracia que servia de exemplo e de modelo para o mundo ocidental e que, nesse momento, o mundo inteiro está preocupado com os rumos da democracia americana, certo? Que a divisão entre os poderes do judiciário com o legislativo, o Ministério Público deles tem muito menos liberdade e autonomia do que os nossos poderes no Brasil. No segundo ponto do debate, o foco foi a reação do governo Lula ao tarifaço do presidente Trump. A Globo News trouxe o vídeo em que Amin elogia Eduardo Bolsonaro, dizendo que o filho defende o pai perseguido. Amin reforçou que a perseguição a Bolsonaro é real, enquanto Carvalho tentou colar a narrativa de suposta conspiração e até tentativa de assassinato, sem apresentar provas concretas.
Só quero aproveitar, voltar para a questão do Perfeito. tarifaço e Eduardo Bolsonaro, porque o senhor colocou um vídeo nas redes sociais que diz que o senhor diz o seguinte, melhor falando, abrindo aspas, eu gostaria que o meu filho fizesse o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então, todo esse impacto que a gente está vendo no setor produtivo, o senhor cita mesmo o impacto em Santa Catarina e como o senhor apresentou as emendas para tentar diminuir esse impacto no setor produtivo. O senhor acha que é legítimo porque um filho está fazendo isso em nome do pai? Não, eu acho que o meu filho, ou o filho do Jair Bolsonaro, um faz e outro poderia e deveria fazer, é denunciar que o seu pai está sendo perseguido. E ele está. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Está perseguido porque, primeiro, o Lula, como ex-presidente, foi julgado na primeira instância. Não mudou a lei, mas o Bolsonaro, ex-presidente da República, é julgado por uma turma do Supremo. Nessa turma, 3, pela ética da suspeição, um foi advogado do Lula. Rodou o mundo denunciando a justiça brasileira. Lembra disso? Denunciando a má justiça brasileira. Eu não vou falar em inglês, vou falar em português. O ministro Zanin patrolou o mundo dizendo isso. Falando mal de nós. Segundo, mas não foi o único. O ministro Flávio Dino ou perdeu ou não quis mostrar as câmeras do seu ministério. Ele era ministro da Justiça. Ele é que recebeu. Eu sei que a gente não tá ele nesse recebeu tema, as mensagens da ABIN. E finalmente, senador, e finalmente a turma de 5 faz senador, ele muito bem em dizer. Eles vão condenar o Eduardo e qualquer um, porque dentro de uma narrativa de que eles são uma narrativa que tem delações, uma narrativa que tem um vasto material probatório, inclusive da tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do próprio ministro do STF. E, portanto, essas coisas é preciso que os fatos venham à tona, que todos os autos possam ser liberados para o grande público, para a gente ver o tamanho da atrocidade do que estava se planejando no Brasil. E agora, o que você achou deste embate? Comente e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.